Apesar da mudança climática, uma chuva serena, friozinho querendo se aproximar, temos ainda assim o privilégio e a oportunidade nesta noite para estarmos cultuando, reunidos para servir ao Senhor. Amém? É a minha primeira preleção, pregação, ensino da palavra num novo ciclo da minha vida, uma nova idade, agora com 58 anos. O Salmo 34, versículo 8, foi o versículo que eu destaquei para essa nova fase, esse novo ciclo na minha vida. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O Deus que é bom e que bondosamente nos abençoa, Ele me concedeu mais um ano de vida. Toda a honra, toda a glória pertencem ao Senhor. Amém? Geralmente é nossa prática usar o segundo domingo de cada mês para falarmos, estudarmos, recebermos entendimento sobre a obra missionária. Mas devido à comemoração, celebração a Deus no Dia das Mães, esse nosso compromisso com a obra missionária vem para este domingo. Eu estou em Atos capítulo 14, eu vou ler dos versículos 21 a 28, mas na verdade nós iremos ter uma compreensão de todo o capítulo 14 do livro de Atos. Até porque esse capítulo 14 tornou-se o clímax, o auge da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu quero levá-la a uma compreensão na obra missionária de não olhar as circunstâncias adversas. E nós vamos perceber no capítulo 14 nosso direcionamento sobre isso. E você vai perceber que na obra missionária é muito importante ter esta consideração, não olhar as circunstâncias adversas. Atos capítulo 14, dos versículos 21 ao versículo 28. Tudo normal com a nossa transmissão? Vocês conferiram aí? Som, imagem, para mim está normal aqui. Não sei como está aí no aparelho de vocês. Atos, capítulo 14, dos versículos 21 ao versículo 28. Este trecho da palavra do Senhor. Os que podem se colocar em pé, coloquemo-nos em pé. Atos, capítulo 14, dos versículos 21 ao versículo 28, para nossa leitura, quando então estaremos tratando neste capítulo da obra missionária, mas com esta consideração: não olhe as circunstâncias adversas. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, a cidade, para você ter uma ideia, é Derbe. A última cidade que Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, chegaram pregando a palavra, foi Derbe. E aí então você tem agora comigo, na leitura do texto, um retrocesso. Ele vai retornar cidade por cidade. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra. Você vai entender que ele precisou ter muita coragem para fazer isso. Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações
nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, Antioquia da Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. Está no retrocesso. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, Antioquia da Síria, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, há tantos acontecimentos, tantas situações enfrentadas, problemas, complicações, muita coisa desanimadora para eles apresentarem. E o que é que nós lemos no texto? Relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Vamos orar nesse momento. Deus nos abençoe na leitura dessa porção da sua palavra nessa noite. Graças te damos, Senhor Deus, o Deus eternamente bendito, digno de toda glória e toda honra, louvado seja o Senhor. Pelo clima, pela chuva que cai sobre nós, ela vem na providência, no propósito, no intento do Senhor. Mas ainda assim também damos graças pela condição providenciada pelo Senhor para a nossa reunião, para o nosso culto. Com os que aqui estão e na transmissão também, Senhor, com aqueles que agora podem nos acompanhar no ensino da palavra do Senhor. Por tudo dou graças, ó Deus bendito, Deus eterno, colocando-me neste momento no altar do Senhor, ainda lembrando as missionárias por quem temos orado durante a semana, Meire e Celinha, fortalecimento, missionária Angélica, Deus, na confirmação da obra que só o Senhor pode realizar na vida dela, irmãos aguardando no setor da saúde a intervenção do Senhor, irmã Inês, Luiz Antônio, Deus bendito. Clamamos a misericórdia do Senhor sobre estes. E obra de salvação, Deus, dos meus sobrinhos, Júlio, Jaqueline e João Henrique, também da Verônica, Deus, e do Elias. Estes dois não são meus parentes, mas são pessoas que eu tenho assumido o compromisso de clamar junto ao altar do Senhor pela obra salvadora. Por tudo damos graças, orando neste momento no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos para o nosso povo em pequeno número nesta noite. A primeira viagem missionária tem no capítulo 14, no trecho que nós lemos, a parte da sua conclusão, o seu final. E nós vamos já de imediato entender que o capítulo 14 de Atos, Paulo e Barnabé nos ensinam, trazem para nossa compreensão, ensino, que a obra missionária não é interrompida por circunstâncias adversas. Mas se a obra missionária não será interrompida, paralisada ou impedida por circunstâncias adversas, por que é então que a obra missionária, Deus permite que ela enfrente tantas circunstâncias adversas, tantos contratempos, dificuldades? Nós vamos entender, analisando todo o capítulo 14, que é fácil percebermos a razão
pela qual Deus permite que a obra missionária, ainda que ela não será interrompida por circunstâncias adversas, ela enfrente tantas circunstâncias adversas, para o fortalecimento, porque nas circunstâncias adversas, a obra missionária sempre foi fortalecida por elas. Amém? São usadas essas circunstâncias para o fortalecimento. O capítulo destaca a pregação ousada, daqui a pouquinho nós vamos ler o comecinho do capítulo 14, e começa com a pregação ousada, corajosa, apesar dos riscos do apóstolo Paulo. Num dado momento, Paulo e Barnabé vão ter que superar a idolatria popular. Está nesse capítulo 14, nós vamos analisar sobre isso. E a resiliência em meio ao sofrimento em favor, em prol do Evangelho. E quando eu me refiro a uma pessoa ser resiliente, ter resiliência significa a capacidade que tal pessoa tem de lidar com adversidades. A capacidade de lidar com as adversidades, superá-las e até mesmo enxergá-las como oportunidade de crescimento. E esse capítulo 14 traz para nós essa atitude, esta condição com Paulo e com Barnabé. Mas eu quero enfatizar para você nessa noite: não olhe as circunstâncias adversas. Olhe para aquele que por nós tem feito grandes coisas. E na obra missionária, é ele quem abre a porta da fé. É o que nós vemos no versículo 27 do capítulo 14. Não olhe para as circunstâncias adversas, mas olhe para aquele que por nós tem feito grandes coisas. Na obra missionária, ele é o que abre a porta da fé. Em primeiro lugar, vamos falar, começando o capítulo 14, oposição em Icônio e fuga estratégica. Alguém, considerando esses primeiros 7 versículos do capítulo 14, descreveu isso como aventuras em Icônio. Parece um filme de aventura, o que nós vamos ler e o que acontece lá em Icônio. Os primeiros 7 versículos. Depois de uma excelente campanha em Antioquia da Pisídia, onde Paulo, ao sair, deixou os discípulos cheios de alegria e do Espírito Santo, fato muito importante. Aconteceu, versículo 1 de Atos 14, que em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Veja bem, os missionários pregavam com tanta ousadia que muitos judeus e gregos creram. Mas, versículo 2, os judeus incrédulos incitaram os irmãos, incitaram e irritaram contra os irmãos o ânimo dos gentios. Versículo 3, detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. A circunstância, a oposição incitou ódio e a tentativa, até mesmo, vamos ler um pouquinho mais adiante, de apedrejamento dos servos do Senhor. Versículo 4. E dividiu-se a multidão da cidade.
Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Lacônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. As boas novas do evangelho destaca a obra missionária do apóstolo Paulo, verdadeiro pregador do evangelho. E sempre que, pela graça divina, esse evangelho é espalhado, ele é propagado. E o evangelho, ele tem poder de penetrar em muitos corações quando compartilhado pelo poder do Espírito Santo, e é o que estava acontecendo quando lá em Icônio, Deus poderosamente usou Paulo e Barnabé naquela sinagoga, pregando destemidamente, pregando com coragem, pregando de tal modo. Veja bem, a Bíblia acentua de tal modo que creu uma grande multidão. Quando você e eu lemos a palavra multidão, muitas pessoas, não só de judeus, mas de gregos. Contudo, os missionários regidos por Deus enfrentaram não apenas a oposição, mas também a incompreensão, a rejeição e até a perseguição. Sempre na obra da propagação do Evangelho, das boas novas em Cristo Jesus, vem a oposição, a incompreensão, a rejeição e a perseguição. Essas palavras, você vai perceber em todo o capítulo 14, elas se movimentando, elas tomando curso de ação. Essa situação é algo atemporal. Equivale dizer que serve para todas as épocas, todos os períodos em que o evangelho verdadeiramente é anunciado, é pregado. Qual a atitude dos missionários, dos servos do Senhor, diante da oposição, incompreensão, rejeição e até mesmo perseguição? Já no ar aquela situação do perigo de serem apedrejados. Qual a atitude? Qual a atitude deles? Em vez de insistirem no confronto mortal, o que eles fizeram de imediato? Eles discerniram, tiveram a compreensão, discernir o momento de uma situação de perigo e fizeram o quê? Qual a decisão que eles tomaram? E você vê comigo no versículo 6. O que eles fizeram? Fugiram para Listra e Derbe, cidades de Lacônia, e para a província circunvizinha. Fugiram para pregar o evangelho onde, por Deus, existia agora então, uma outra porta sendo aberta por Deus. Isso demonstra que a obra continua mesmo com mudanças de rotas. E Deus estava permitindo acontecer isso, que é incrível, não é? Impressionante. Em meio às dificuldades, faz com que eles continuem avançando. Não paralisa, apenas dá um toque de ajuste na rota deles. E Deus está no comando, Deus está atento a isso. E agora eles estão em Listra e Derbe, cidade Lacônia. E ali eles fazem o quê? Pregam o evangelho. Eles estão pregando o evangelho. Então, oposição em Icônio e fuga estratégica. Então, eles fugiram. Tomaram a outra direção. Não ficaram
se confrontando, mas entenderam o direcionamento correto que eles teriam que tomar. E isso vem da obra do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós temos dos versículos 8 a 18, no capítulo 14, agora a cura de um paralítico, de um homem coxo em Listra. A cura do coxo, a tentativa. Aí vai mudar um pouco o cenário deles, porque nós temos agora nessa consideração a cura desse coxo e a tentativa de idolatria, que vai envolver Paulo e Barnabé. Vamos ler esse trecho agora do versículo 8 ao versículo 18. E você vai entendendo por que você não deve olhar para as circunstâncias adversas no seu compromisso, no seu comprometimento como Igreja de Cristo para com a obra missionária. Estava sentado em Listra, versículo 8, certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Pode imaginar algo assim? Nós diríamos paralítico de nascença, desde o seu... A Bíblia vai mais profunda que desde o ventre da sua mãe. Nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos, e aqui Paulo vê algo impressionante, né? Vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre teus pés. Esta é a palavra de Paulo. Levanta-te direito sobre teus pés. Lá em Listra. Devido à perseguição, oposição, incompreensão, rejeição, olha onde eles estão. Pregando o evangelho em Listra. E veio o momento para o encontro com este homem. Este homem que estava paralisado desde o ventre de sua mãe. Um milagre. Um homem que nunca havia andado. Vai ser agora curado pela sua fé. Levanta-te direito sobre teus pés. É a palavra de Paulo. Da palavra expressa, falada, verbalizada, o que você espera agora? Que algo aconteça. E é engraçado que eu leio em Atos, pessoas coxas, paralíticas, no primeiro momento, quando eles vão desenvolver o procedimento de andar, é incrível, eles saltam. E ele saltou! É incrível. É impressionante. E ele saltou e andou. Você lembra quando você começou a tentar andar como um bebezinho? Eu sou contra andador, viu, Felipe? Sou eu, tá? E muitos mais. Deixa a criança tentar andar sem andador. Mas a criança, quando começa a andar, aliás, ela nem começa de fato a andar, ela começa no processo de engatinhar. E depois começa a ficar em pezinho, né? E você vai auxiliando ali, ajudando. Assim foram com as meninas. A Esther, por exemplo, já dava os primeiros passos com 9 meses. Tá? A Esther só demorou para nascer, porque dos demais ela procedeu rapidamente. Então começou a andar, você fica numa alegria imensa. A Alessandra Alves. Ela fica numa alegria imensa. E aí, tá. Às vezes até a criança faz assim, né, para se tentar equilibrar. Agora, quem nunca andou? Um homem. E olha o procedimento. Saltou e andou. Foi o suficiente para chamar a atenção de uma imensa, de uma grande multidão. E as multidões. Aqui nós temos, então, a circunstância em que o milagre aconteceu. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz e já interpretaram a situação, dizendo em língua lacaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens.
e desceram até nós. E essa multidão vai tentar adorar Paulo e Barnabé como deuses gregos. Mercúrio para Paulo e Júpiter para Barnabé, porque Paulo era o que falava. E eles queriam sacrificar a Paulo. E clamavam Júpiter a Barnabé, Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros, grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo, Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. E o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria os vossos corações. E dizendo isso, diz o versículo 18, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Você imaginou? Já interpretaram a situação como se Paulo e Barnabé fossem deuses dos templos que eles tinham e queriam sacrificar-lhes. A atitude, horrorizados com a idolatria, eles rasgaram as vestes e pregaram contra o erro. Não olharam para o sucesso ou a adulação, mas apontaram para o Deus vivo e Criador. E impediu que tal multidão tivesse a multidão tal atitude. Um momento de idolatria que de repente vai mudar. A partir do versículo 18, aliás, 19, do 19 e 20, eu vou para a terceira consideração desse capítulo 14. Não olhe as circunstâncias adversas. Olhe para aquele que por nós tem feito grandes coisas, e na obra missionária é aquele que abre a porta da fé. Da cura do coxo e a tentativa da cura do coxo e a fuga, uma fuga dentro de uma estratégia. Em segundo lugar, nós vimos, deixa eu só colocar à direita aqui que eu inverti algumas coisas. Deixa eu voltar aqui para você. Nosso primeiro ponto é oposição e fuga estratégica, tá? Oposição e fuga. O segundo ponto é a cura do coxo e a tentativa de idolatria. O terceiro ponto nós vamos entrar agora, apedrejamento em Listra e coragem. E aí vem, não olhe as circunstâncias adversas. Aí nós vamos pegar o versículo 19 e o versículo 20. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e Icônio, que tendo convencido a multidão. Qual multidão eles convenceram? A que queria adorar Paulo, prestar-lhes culto, sacrifício. Olha a inversão agora. Eles convenceram a multidão. Tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava o quê? Morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Apedrejamento em Listra e coragem. Circunstâncias em que isso aconteceu, esse apedrejamento. Judeus de Antioquia, da Pisídia,
e de Icônio, cidades que Paulo já havia passado e enfrentou oposição. Veja bem, a perseguição está aí. Eles foram lá onde ele estava para causar mutim, para causar a perseguição real contra a obra, ao ponto de que eles conseguissem o que tanto desejavam, apedrejar Paulo e levá-lo à morte. Ele foi arrastado da cidade por eles, dado como morto. Arrastado para fora da cidade, dado como morto. Imagine, está ficando mais difícil a situação. Nesse apedrejamento, intentaram matá-lo e ao arrastá-lo, ele foi dado como morto. Da circunstância aqui desse apedrejamento em Listra, qual foi a atitude? O versículo 20 diz: quando os discípulos o rodearam, o que Paulo fez? Levantou, entrou na cidade e no dia seguinte viajou para Derbe. Você percebe que a adversidade, as circunstâncias adversas, elas estão todo o tempo acompanhando Paulo e Barnabé na obra missionária. E eles estão tomando a atitude bíblica, cristã, precisa, correta. Eles não olham as circunstâncias. Nós vamos entender o que estava acontecendo, o que passava no pensamento, na mente deles, quando eles, perante a igreja de Antioquia da Síria, tiveram que apresentar um relatório. Onde eles estavam olhando? Quem é que fazia a obra de manterem Paulo e Barnabé avante, avante, avante sempre? Porque a adversidade não é para paralisar, para impedir, mas para o fortalecimento da obra. Amém? Quanto mais o evangelho for perseguido, mais ele avançou, até o ponto da expansão incontrolável do evangelho, que permanece até hoje. No nosso arquivo missionário, trabalhos de 160 anos iniciados, como o caso do Hudson Taylor na China, que até hoje, e vai fazer agora em junho, 161 anos da implantação da missão para o interior da China. Ela só mudou de nome. Missão para o interior da China, implantada em 1865 pelo missionário Hudson Taylor, uma obra impressionante em que ele deparou com a comprovação real, incrível, do poder de Deus, e ele serviu por vários anos na China. Depois o filho dele, e a obra, você pode pesquisar, a missão para o interior da China, recebendo o nome hoje de OMF. E, aliás, ela é até internacional, não apenas a China, mas outros lugares do Oriente. Essa missão tem alcançado a OMF, a Overseas Mission International. Existe até hoje, você pode pesquisar sobre ela. Então, a pregação do Evangelho vai enfrentar as circunstâncias adversas, mas essas circunstâncias adversas não podem impedir, paralisar o avanço da obra do Senhor. A determinação superou o trauma do apedrejamento, porque Paulo levantou e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe.
Mas tem uma quarta consideração e última nessa minha mensagem, que vai do versículo 21 ao versículo 28 do capítulo 14 de Atos. O fortalecimento da igreja e prestação de contas. Quando eu falo de fortalecimento da igreja, na verdade, das igrejas estabelecidas, porque agora Paulo vai fazer um trabalho de retornar. Ele está voltando para Antioquia da Síria. Ele foi e agora ele vai voltar para Antioquia da Síria, porque é a igreja que tanto ele quanto Barnabé foram enviados. E nesse retorno, ele tem como metodologia passar em cada cidade que ele havia pregado. Por isso que nós vamos ver aqui que realmente ele vai provocar nesses lugares onde ele havia pregado um fortalecimento. Ele vai trabalhar o fortalecimento com essas igrejas, e lá em Antioquia da Síria ele vai fazer a prestação de contas. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, em Derbe, e feito muitos discípulos. Então você pega na ordem, você teria, por exemplo, a igreja enviou Seleucia, navega para Chipre, lá em Salamina, depois vai para a Panfilha, Antioquia da Pisídia, de Antioquia da Pisídia eles vão para Icônio, Listra e Derbe. E aí agora ele vai fazer Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Legal, nós temos o roteiro dessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele foi, mas ele voltou. Ele passa, aí vai dizer o versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É o que nós chamamos de discipulado prático. Nessas cidades, onde ele havia sofrido perseguição, ele volta para encorajar os novos discípulos, estabelecer presbíteros e ensinando que é através de muitas tribulações que entramos no reino de Deus, preparando, mostrando realmente. O que ele vivia na pele era realidade não só para ele, mas para todos, para nós também. Não é fácil você envolver-se na obra missionária, a obra da Igreja de Cristo. Nós vamos enfrentar oposição, incompreensão, rejeição, perseguição. E aí nós temos, aí seguindo, né? E havendo-lhes por comum consentimento, versículo 23, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. Pisídia é a Antioquia da Pisídia, viu? E, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E aí eles vão retornar à base. É o que acontece com os missionários quando fazem a prestação de contas perante a sua igreja mantenedora, a igreja mãe, nós chamamos assim, a igreja mãe. Porque na obra missionária, você vai ver no versículo 27, quando eles chegam na igreja de Antioquia, em meio a tantas coisas que eles poderiam falar de forma negativa, e quando chegaram, reuniram a igreja. O que é que eles falaram? Quão grandes coisas Deus fizera por eles. O sucesso da evangelização não depende do esforço humano, mas da iniciativa divina. É Deus quem prepara o caminho, atrai os corações e realiza a obra, restando aos missionários serem apenas instrumentos. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta
da fé. A soberania divina, a soberania de Deus. Deus é o autor da salvação. Paulo e Barnabé, eles retornam da primeira viagem missionária com esta compreensão muito lúcida, clara, precisa em seus pensamentos. Quão grandes coisas Deus fizera por eles. E de fato o fez. Eles reconheceram o poder transformador. Reconheceram que o poder transformador e os milagres vieram de quem? Do Senhor. E não de suas próprias habilidades ou estratégias. Tudo que aconteceu manifestou o poder de Deus. Lá no Salmo 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Lugares que Paulo passou pregando o evangelho, ao sair, os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. A ação do poder transformador de Deus. E a porta da fé aberta por Deus. Deus, o versículo 27 está afirmando que foi Deus que abriu a porta da fé aos gentios. O que isso demonstra? Demonstra que a salvação é um ato da graça e da vontade soberana de Deus. Por isso, por si só, os gentios estavam espiritualmente mortos e afastados, mas a intervenção divina tornou a fé acessível e eles foram alcançados. Este retorno à base, com essas duas considerações que eles fizeram, o resumo, o relatório. Eles chegaram, reuniram e relataram. Olha, Deus fez grandes coisas por nós. E como abrira aos gentios a porta da fé. Eles estão olhando para as circunstâncias adversas? Não. Eles estavam olhando para a manifestação do poder de Deus em meio às circunstâncias adversas. Diante de tantas coisas ocorridas, não era hora para falar de apedrejamento, de se sentirem vitimizados na obra, mas era um momento para eles colocarem diante de Deus o que Deus havia feito para eles. Foi apedrejado, sim, foi dado como morto, sofreu, mas eles o foco está, grandes coisas fez o Senhor por nós. E como abrira aos gentios a porta da fé. Eles são apenas instrumentos. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Depois vem a segunda viagem missionária, depois vem a terceira viagem missionária, e quase que veio uma outra, mas Paulo foi decapitado. Por algum tempo ficou preso, mas trabalhou na obra missionária, ainda que estava preso dentro da prisão, ganhando tantos para o conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Na obra da Igreja de Cristo, na obra missionária. As circunstâncias adversas, elas vão estar no campo de ação. Não podem impedir. Elas devem fortalecer, trazer fortalecimento. Porque enquanto muitos olhariam para as dificuldades, as adversidades, Paulo olhou da maneira certa, teve a compreensão certa. Essa obra foi uma obra que, no resumo, toda a glória, toda a honra ao Senhor. Deus fez grandes coisas por nós. Abriu a porta da fé aos gentios. Imagina aquele homem de Listra, desde o seu nascimento, pelo poder do Deus Altíssimo,
no nome de Jesus, debaixo da autoridade da palavra de um servo do Senhor. Uma palavra, como Cristo. E aquele homem começou saltando. Nenhuma criança, quando está aprendendo a andar, quando vai andar, vai saltar, mas aquele homem saltou e andou pela primeira vez. Impressionado para o resto da sua vida. Lá em Listra, isso aconteceu. Porque em meio à perseguição, em meio à adversidade, não olhe para as circunstâncias adversas. Mas continue avançando, avançando. Se o impedimento está aqui, ele não está aqui. Encontre o caminho de menor resistência e vai, e siga, e siga. E siga como eles fizeram. Se o momento é para fugir, vamos fugir. Fugir para outro lugar. Lá vamos ter a oportunidade de implantar. Parece Isaac, né? Quando estava cavando poços, cavava em cada lugar, mas aí encontrava água, vinham brigar. Não, peraí, eu vou para outro lugar. E cavava em outro lugar e a bênção estava com ele. E era abençoado e assim a obra ia avante. A obra do Senhor. Quanto mais eu e você estudarmos sobre a obra missionária, sobre missões, nós vamos conviver com essa realidade que eu coloquei para você da oposição, incompreensão, rejeição e perseguição. São palavras muito familiares no vocabulário da obra missionária. Quando vai estabelecer uma igreja, é uma luta imensa. Mas lembre-se, com grandes coisas Deus é capaz de fazer por nós. Com grandes coisas Deus fará por nós. Porque a obra é dele, nós somos apenas instrumentos. Apenas instrumentos. E a obra, toda a obra, é dele. A capacidade até de pensar, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, vem dele. Mas se você tirar os olhos do Senhor e olhar para as circunstâncias, você vai perder a ação do curso. Você não vai estar avançando. Você vai ficar paralisado. Por isso que muitos missionários, quando vão para o campo, a pessoa diz, nossa, mas está tão difícil o trabalho daquele missionário no campo, e você fica pensando, não precisa ficar fácil, não precisa ficar fácil, tem que ser fácil, tem que ser... Não, vai ser difícil. Vai ser difícil. Nosso trabalho aqui é fácil? Não, não é fácil. Vai ser difícil. Aí, você tem que fazer... não, mas você está fazendo muita coisa. É mais ou menos assim. O envolvimento é assim. É um pouco de cada dia, em todo momento. É a obra. É dessa maneira. É o que eu e você aprendemos na palavra de Deus. É que eu e você recebemos a compreensão. Talvez um mês que vem eu fale um pouco nessa questão da soberania de Deus, da centralidade da igreja na obra missionária, a igreja que envia, dessa prestação de contas que eles fizeram, como isso é importante, porque eles estavam realmente trazendo um relatório para a igreja mãe, a igreja que os havia enviado, e de tempos em tempos estavam voltando nessa igreja, porque eles eram membros dessa igreja lá em Antioquia da Síria. A igreja que estava sustentando, orando, na retaguarda, com aqueles que estavam na linha de frente, na vanguarda. Certamente era uma igreja que orava por eles, que os encorajava, que os animava e que enviava ofertas para eles, como ocorre com os nossos missionários, que vêm fazer a prestação de contas, falar do ano do trabalho durante um certo período, participando da igreja, reconhecendo a importância da igreja, estar orando com eles lá no campo, nesse sentido, e também enviando-lhes ofertas. Tudo debaixo da soberania, da autoridade, do poder de Deus. Não pararam, não vão parar, a não ser que Deus permita, mas
até onde nós entendemos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai avante, até aquele momento que ela vai encontrar com o seu noivo, com o Salvador, com o Senhor Jesus. Quando, num momento de júbilo e imensa alegria, encontraremos com o Senhor. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Eu passei a semana pensando no domingo à noite, eu estava desejoso pela nossa celebração da ceia, curioso também, né, Felipe? Nós, né, irmão? Tá prontinho aqui, né? Tá prontinho aqui. Vamos orar nesse momento. Nós temos vários irmãos que ficaram impedidos, sei lá se impedidos, mas em relação à chuva e o tempo de chegarem, mas alguns poderiam ter chegado. Vamos orar. Eterno Deus, Senhor Redentor de todo poder e glória, o Deus que tem uma obra a ser realizada através da igreja local, a ordem dada por Cristo, a pregação do Evangelho, e nós estamos, pela palavra do Senhor, desejando receber o ensino, a compreensão, para que a nossa igreja seja uma igreja missionária. Orando por missões, contribuindo e enviando homens e mulheres ao campo missionário. Ó Deus, somos por nós mesmos incapazes de qualquer curso ou ação que é necessária ser desenvolvida e empreendida por esta igreja. A nossa dependência está no Senhor. Nos conceda, Deus, debaixo da graça e misericórdia do Senhor, não olharmos para as circunstâncias adversas, mas olharmos para o Senhor, o Deus que grandes coisas fará por nós. E com todo poder e autoridade, é o Senhor que nos abrirá portas para a pregação do Evangelho. Oramos pelos irmãos aqui e outros mais que não podendo estar aqui, ainda tiveram, pela transmissão, a oportunidade de se unirem a nós no tempo do ensino da palavra do Senhor. Por tudo dou graças, orando no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vai, já. Amém, amém, amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana, a bênção do Senhor.